Quebra-gelo. A primeira aproximação com o cliente de forma mais fácil possível. Esse é um grande, às vezes, tabu que todos os vendedores têm, muitos vendedores têm, né? Para que lado correr, para que lado ir. E hoje eu vou falar um pouco disso. Primeiramente, para quem não me conhece, eu sou Ricardo Aragão e ajudo vendedores a aumentarem as suas vendas e a se conectarem com os seus clientes. Tenho mais de 30 anos de experiência na área comercial. E o intuito aqui estou iniciando aqui novamente as lives e a intuito também da entrega dos meus conteúdos é justamente falar sobre a parte que aflige nós, né, comerciais, nós profissionais da área comercial, profissionais de vendas. Quais são as dores? Então eu trago alguns temas aqui que muitas vezes são me questionados, são me perguntados, tanto por meus vendedores, tanto por meus alunos, por seguidores, né, das minhas redes sociais. E hoje o tema é esse aqui, né? Quebra-gelo, a primeira aproximação com o cliente de forma fácil. Então vamos lá? Ou seja, quando fala assim quebra-gelo, a questão que nós temos que entender é ser agradável, o mais empático e simpático possível e jamais inconveniente. Eu quero trazer aqui inicialmente alguns exemplos, às vezes, do que é ser inconveniente e quais seriam as perguntas mais corretas, que eu digo, para começar a quebrar um gelo. Que pergunta que eu uso, o que eu devo fazer? Por exemplo, perguntas inconvenientes. E aqui eu estou falando de perguntas que eu já vi vendedores fazendo, e ainda vejo, e vendedores, e eu também já fiz. Então eu trouxe dois exemplos aqui que me ensinaram bastante. Muitas vezes chega uma mulher, para você atender, ou você vai até ela. Aqui eu estou falando para qualquer tipo de vendedor, vendedor interno, vendedor externo, e pergunta para a mulher, você está grávida? E eu já fiz essa pergunta e me dei mal. Então não uma pergunta, às vezes, é muito interessante, querer adivinhar a situação da pessoa, como que está o corpo da pessoa naquele momento. Às vezes você quer ser agradável, fazer uma pergunta para entrar em determinado assunto, e seria extremamente, nesse caso aí, e foi no meu caso, e de outras pessoas que eu vi também, extremamente desagradável. Outra pergunta, isso aconteceu comigo também, mas acontece, essas são situações que podem acontecer uma vez só, são erros fatais que não podemos cometer mais. Certa vez também chegou um casal para eu atender e eu vi que a mulher tinha mais idade, uma idade mais avançada, e eu perguntei se a pessoa que estava, o rapaz que estava com ela, era filho dela. Ela disse, não, é meu esposo. Imagina como que fica a cara do cidadão nesse momento. A ideia ali é quebrarmos o gelo, sermos agradável, iniciarmos um diálogo e você fica vermelho, como se fosse um morango, faz cara, como eu digo para os meus vendedores, para os meus alunos, faz cara de face e segue em frente. Mas era algo, ou seja, em vez de já começar na frente, eu já começo até criando uma certa, em vez de uma simpatia, uma empatia com o cliente, eu crio uma antipatia, por querer fazer um quebra-gelo que muitas vezes não é conveniente. O que seria ideal nesse momento? É fazermos algumas perguntas que eu chamo de perguntas neutras, Eu costumo, nós vamos aprendendo hoje, independente, se o cliente vier até mim, ou se eu for até o cliente, eu tenho que observar algumas características, do trabalho dele, muitas vezes observar algumas características dele, e daí, eu perceber se aquilo realmente pertence a ele. Eu pergunto, olha, que se eu estou numa sala, fui atender o cliente, eu pergunto, olha que quadro interessante, diferente. Posso até falar, sou um pouco leigo em pintura, mas é de algum pintor, você comprou em algum local, bem interessante. Sabe, eu tento puxar um assunto com o cliente para criar ali um rapport, Que rapport é a conexão. Muitas vezes eu também percebo que ele, talvez, eu fui atender o cliente, um gerente,
ele está um bom tempo ali, eu posso fazer, quanto tempo você trabalha aqui? Que empresa grande. Então são perguntas neutras que eu começo, que eu não estou muitas vezes buscando entender somente do produto, mas entender um pouco dele, para criar essa conexão. Eu costumo também, alguns quebra-gelos, criar conexão através do nome. Puxa, seu nome é João, nossa, meu avô chamava João, meu tio, meu primo. Então você vai gerando uma conexão, uma proximidade com o cliente, fazendo um bom quebra-gelo. Vamos supor que ele te fale o nome dele, fale nome, sobrenome. Sobrenome é origem polonesa, o meu também é, sabe? Origem alemã, origem... porque no Brasil, né, são muitos imigrantes, né, vieram de vários locais, então é legal saber. E o cliente, muitas vezes, ele vai falar, porque é o nome dele. Se ele não falar, paciência, continua o atendimento, mas dificilmente isso vai acontecer. E em todos os casos, né, inclusive nas minhas perguntas desagradáveis, o cliente vai falar. Então, que sejam perguntas agradáveis, né? Outro ponto, as pessoas confundem quebra-gelo com ser um cara descolado, aquele cara que quer falar algo engraçado, quer ser engraçadinho, quer fazer gracinha para o cliente. Não é isso. Nós temos que entender, se nós estamos num ambiente de trabalho, né, você é um vendedor interno, o cliente vem até você, você tem que ser profissional. Lógico, cada cliente, tem um cliente que vai ser mais descolado, você tenta ser mais descolado, mas ele sempre poderá ser mais. De repente o cliente começa até a falar palavrão, né? Por isso que vai falar palavrão, sabe? Então o cliente, digamos que ele pode tudo, menos ser mal educado com você, claro. Mas nós, vendedores, não. Eu sou um vendedor, eu vendo de loja de surf. Provavelmente o nível de descolamento aí, descolado, vai ser muito maior. Claro, eu trabalho numa loja de surf, é bem diferente. Mas muitas vezes o cliente chega, ele chega e fala para você, e aí, beleza? Já de impacto você cumprimentar ele, e aí, beleza? É complicado, né? O ideal é você não manter-se tão distante do cliente, mas também buscar se aproximar. Não ter tanto, muitas vezes, aquela formalidade que se eu estivesse tratando com o diretor de uma empresa, o CEO, estou tratando com outro tipo de profissional ou de pessoa, ele quer ser mais descolado, eu vou tratá-lo ele mais informal. Mas também, se eu estou falando da formalidade ou informalidade, tem o vendedor engraçadinho, que eu disse, ele quer brincar, às vezes, ele percebe que o cliente gosta de futebol. Então, você viu o jogo ontem, o cliente é corintiano, e você, digamos que você seja palmeirense ou não, você só quer tirar um sarro dele. Então, o Corinthians levou uma goleada, kkkk. Puxa, se o cliente gosta muito de torcer, você está afastando o cliente. Esse não é um bom quebra-gelo. Então nós temos que ter um bom equilíbrio nessa situação, nesse trato com o cliente. Cada caso é um caso. Então, o que eu sempre digo é um bom senso, perceber, anotar as perguntas mais interessantes que você possa fazer para um quebra-gelo na sua área, no seu negócio, com o seu cliente. Cada um conhece a peculiaridade da área que trabalha, né, da área que atua. Então, pense nisso. Anote, né, que, puxa, essa aqui não vai dar erro, vai ser tranquilo, normalmente o cliente vai me responder, não estou sendo desagradável, não estou sendo invasivo e eu estou fazendo aproximação com o cliente. Muitos estudos dizem que os 15 primeiros segundos são importantíssimos nessa sua conexão com o cliente, que já vai definir se ele já vai ter uma simpatia ou não com você, uma empatia. Isso aumenta essa possibilidade de conversão, porque o vendedor, às vezes, ele está pensando muito, nossa, eu tenho que falar do produto, eu tenho que falar disso, eu tenho que mostrar minhas técnicas de vendas aqui para o cliente, usá-las no cliente, tenho que demonstrar como eu sei do produto. Tudo isso é importante também, nem muito, nem menos, e na hora necessária, mas se você já pode ganhar o cliente, a simpatia do cliente de cara em 15 segundos, por que não? Você pode reconquistá-lo novamente depois disso? Claro que pode, mas aí você tem que correr atrás do prejuízo. Se você poderia largar na frente, você tem que largar atrás e talvez você não recupere o prejuízo.
E muitas vezes a gente, né, se isso nos passa despercebido, a gente fica pensando, puxa, fiz tudo, né? Demonstrei, mostrei de novo, fiz isso, fiz aquilo, deixei o cliente pegar no produto, sabe? E ele não comprou, o que, que eu fiz de errado? Então fica a reflexão pra gente. Em qual ponto do processo você errou? Qual ponto do processo eu errei? Então, essa é a importância do quebra-gelo. Nós, da área comercial, temos que estar muito, mas muito atentos a isso. Isso é treinável? Tem pessoas que têm uma situação mais natural para quebrar o gelo com as pessoas. Lógico, ele já tem uma certa habilidade e a desenvolve de acordo com a sua característica. E tem pessoas que não têm habilidade nenhuma, trato nenhum com as pessoas e mesmo assim são grandes vendedores. Eu tive a oportunidade de trabalhar com 2 desses vendedores, foi 2 dos maiores vendedores que eu conheci ao longo da minha vida, né? Não vou citar o nome deles aqui, que não vem ao caso, mas um extremamente extrovertido, extremamente bom de vendas, observador com o cliente, top, top, top. Mas desde o início ele já tinha uma simpatia natural, ou seja, ele já saía na frente, era natural. Claro, é um vendedor de alto nível, de alta performance, mas ele já tinha aquilo natural nele. Em contrapartida, um outro também muito top, do mesmo nível, e não tem ainda, e nunca teve essa questão natural. O que ele teve que fazer? Treinar, se desenvolver. Então, é o que eu digo. Todos podem, no nível que você quiser, de alta performance, de alta qualidade de vendas, de alto nível de vendas, alcançar um nível interessante aí. Ok? E tem vendedores, né, também que não se preocupam muitas vezes. Quebra-gelo. Eu já tive vendedores assim. Porque eu quero mais chegar ali para o cliente e vender. Puxa, se o cliente percebe que você não está genuinamente interessado nele, e o quebra-gelo e o rapport, essa conexão com o cliente, demonstra isso para ele. Quando você consegue demonstrar isso para ele, a possibilidade de converter mais é melhor. E também a possibilidade de cada vez mais você gostar do que está fazendo, também é melhor. E vende mais quem gosta. Se eu gosto mais do que eu estou fazendo, eu vou vender mais do que uma pessoa que está fazendo por obrigação, atendendo por obrigação. Assim como o cliente vai perceber, consciente ou inconscientemente, que você está atendendo ele por obrigação. Me diga, quem nunca foi atendido por um vendedor que você vê que ele está com má vontade? Eu não estou falando que se você não gosta de fazer o quebra-gelo, você está com má vontade. Mas eu estou dizendo que essa é uma habilidade que nós, vendedores, temos que ter. Se eu não tenho, eu tenho que desenvolver, eu tenho que treiná-lo. Para criar mais empatia com o cliente, mais simpatia, mais conexão, ter um rapport melhor, ganhar a confiança, conquistar a confiança do meu cliente. Não tem lógico, técnicas de vendas, eu falo muito sobre técnicas também. Claro que elas ajudam, quando bem aplicadas, bem executadas, se você está bem preparado. Mas algo que já pode ser natural de você, ou treinável, né, para se tornar natural, é algo que, né, digamos que seria o meio caminho andado. Assim como eu digo que no fator de recomendação, se um cliente chega a recomendar você para um colega dele, você está meio caminho andado. Você vai ter que fazer tudo. A parte também do rapport, não pode chegar lá e fazer perguntas imbecis, como eu já fiz ali, né? Se a pessoa estava grávida, se o rapaz era filho da mulher, né? E hoje eu vejo, foi uma pergunta, para mim é muito óbvio, mas na época não era óbvio. Né? E nós precisamos enxergar que o quebra-gelo não pode ficar somente na conversa. Então, eu estou falando aqui de tudo que eu falei aqui, é uma duração aí de 2, 3, 4, 5 minutos no máximo, porque senão o vendedor só quer ficar quebrando gelo a todo momento. Conexão, eu digo que quebra-gelo é uma parte do rapport. Senão você começa a ficar cansativo e não vai e deixa de ser objetivo também. Porque o cliente também, ele quer comprar e ele entende que você quer vender. O que você tem que deixar claro para ele é que você está
é um vendedor diferenciado, realmente se preocupa em fazer o melhor para ele e gosta do que faz. E o quebra-gelo é a primeira oportunidade de demonstrar isso. Então, não pense só ficar em quebra-gelo, ser somente prolixo, ficar demais. Tudo que é demais se torna-se, né, principalmente em vendas, prolixo. Então, pense em ser claro e objetivo. Ok? Eu vou passar aqui 8 principais dicas que eu gosto de treinar meus vendedores, meus alunos, né, dicas que eu entrego para as pessoas que me procuram, que são simples, fáceis de ser executadas. Talvez você já execute elas empiricamente e talvez não tenha percebido né, do que eu vou falar aqui agora. Você pode anotar e já evoluir a partir disso aí. Mas são pontos que são principais e acredito sim que todos os atendimentos nós temos que seguir, ter essas 8 situações que eu vou falar. A primeira dela é muito óbvio, é a aparência. Né? Eu vou lá, quebro o gelo, sou simpático, legal, mas o cliente me vê de roupa suja, unhas mal feitas, né? Homem, mulher principalmente, né? Que sempre tem unhas bem feitas, aquela unha toda comida, unha suja, cabelo mal cortado. Eu não digo que a pessoa tem que estar hiper cheirosa, mas também não pode estar com um cheiro desagradável. Tem que estar, eu costumo dizer, cheiroso. Tá? Esse é o primeiro ponto, porque foi a hora que o cliente bate o olho em você, ele já vê rapidamente. Nós somos assim, né? Você bate o olho naquela pessoa, puxa, né? Já causa aquele impacto, sem excessos e também sem o excesso ao contrário. Outro ponto importante, quando o cliente vem ou você chega até o cliente, sorria, não dê gargalhada, sorria, abra um sorriso para ele, não importa o tipo, treine o seu sorriso, né? Sorria, né? Isso demonstra simpatia, educação, cordialidade. O cliente às vezes ele está irritado, ele vê que você está sorrindo para ele, não que ele sorria de volta, mas no mínimo ele vai tentar ser mais simpático. Dizem que o sorriso contagia as pessoas. Às vezes você está do lado de uma pessoa, ela começa a bocejar, a gente também boceja. Às vezes você está com uma pessoa, ela começa a dar risada, nós também damos risada, né? E o sorriso também entra nessa situação aí. Terceiro ponto, quando você cumprimentar o cliente, aperte firme a mão. Nem muito forte, nem muito forte, demonstra ansiedade. E muito fraca demonstra má vontade, relapso, né? Depois, né, que você deu um aperto de mão no seu cliente, pergunte o nome do cliente e fale o seu nome. E não esqueça mais o nome do cliente. Eu sempre tive esse hábito e hoje eu sempre busco conectar assim que eu pergunto o nome do cliente com alguma coisa, né? Então dificilmente eu esqueço, mas já tive esse hábito horrível, perguntar o nome, esquecer, perguntar de novo, esquecer, perguntar de novo, esquecer, fica chato. Para que eu perguntei, né? Então chame o cliente sempre pelo nome. A maioria das pessoas, elas sempre vão atender pelo nome delas, principalmente para um estranho. Se eu estou atendendo o cliente ali de início, primeiro contato, segundo contato, terceiro contato com ele, você continua sendo um estranho. Então, o que o cliente espera, no mínimo, que você chame ele pelo nome, não por apelido. Se ele pedir para te chamar de apelido, né, você chama, né, de acordo com o pedido dele, não vai ficar temando com o cliente, mas é difícil, né? Depois, só se esse cliente é um cliente recorrente seu, isso provavelmente pode acontecer. Então, seja chamar pelo nome o cliente, demonstra interesse, o seu interesse por ele, e que você percebe o nome dele, que você entendeu o nome dele, que você demonstra importância em estar ali com ele, ok? Outro ponto, que é o quinto ponto, mantenha contato visual com o seu cliente. Imagina você estar atendendo uma pessoa, ou ela, né? Eu já fui atendido por pessoas assim, e constantemente somos, né? A pessoa está olhando para um lado, está olhando para baixo, está olhando para cima, menos para você. Isso não demonstra interesse. Outro ponto, que é o sexto ponto, esteja 100% focado no cliente. O cliente percebe isso. Isso é importante principalmente porque você perceba o movimento dele, as reações dele, o que ele fala, o gestual dele. Prestar atenção, igual aquela questão, você pergunta o nome, mas não presta atenção e não chama ele pelo nome, pergunta de novo.
Então, porque quando você está 100% focado ali, além do cliente perceber que você está genuinamente interessado nele, né? Já que causou os primeiros impactos ali, ele consegue ter mais confiança em você. Ele se solta mais o que você perguntar, né, para ele, para ter mais informações, para vender o que ele precisa, ele vai te entregar. E isso tudo vai ajudando você a cada vez são. Eu costumo dizer que é como se você estivesse montando, construindo uma casa, né? São vários tijolinhos. E a venda é isso também. Então você vai pondo tijolinho por tijolinho, né? Até que você construiu, levantar o muro, né? Tijolo por tijolo. Às vezes você não põe 2, 3 tijolos no meio, o muro, né, provavelmente pode cair. É o que acontece com a venda. Então esteja 100% focado no cliente. Ele percebe isso, mas você também precisa estar focado no cliente para perceber o gestual dele, o que ele está te falando, o que ele está te dizendo. O cliente fala o que ele quer comprar. E nós, como os vendedores, temos que entender, fazer a leitura dele, do que ele está falando. Cansei de estar em vendas com vendedores, o cliente está falando uma coisa, está perguntando, o vendedor pensando somente falar do produto, do serviço, e não está entendendo o que o cliente está dizendo para ele. O cliente está dizendo o que ele quer comprar. E o vendedor não está prestando atenção. Por quê? Porque ele não está 100% na cena, 100% focado. Sétimo item aqui é: seja cortês e educado. Que é como eu já disse lá no início. Não é porque o cliente é descolado que eu vou ser tão descolado quanto ele. Eu posso ser descolado, né, mais suave, menos informal com esse cliente, mas o cliente tem o direito de ser assim. Só se eu já tiver uma certa intimidade, ele é meu cliente de muitos anos. Mas mesmo assim eu tenho que ter minha postura de vendedor. Então pode ser menos formal, né, com esse cliente. E quem também não gosta de ser tratado com educação, então a sua cortesia, a sua educação, o cliente cada vez vai gostar mais de você. Principalmente, né, se você está ali desenvolvendo a primeira relação de confiança com ele. E oitavo item: faça perguntas neutras. Eu abri falando disso. As perguntas corretas, né? Por exemplo, você está demonstrando lá o produto, conversando com o cliente sobre o produto, e de repente você faz uma pergunta ou uma afirmação e o cliente ele pontua algumas coisas, você realmente acha interessante aquilo, interessante, está falando algo genuíno para ele, ele percebe isso. Seu José, eu estou impressionado, o senhor entende bastante desse produto, hein? O senhor já teve um produto desse, já leu sobre esse produto? Ou seja, você está fazendo o cliente se sentir inteligente. Você está conduzindo a venda, né? E está massageando o ego dele. E você está conquistando esse cliente. Outra questão, para as perguntas, até para um quebra-gelo, que eu não falei no início. Nossa, ele está com uma criança ali, por exemplo, que criança linda. Claro, independente do que a criança seja dele, já é interessante você falar que a criança é linda. Porque toda criança é linda mesmo, né? Daí você pode perguntar: ela é sua filha? Pergunta, cuidado com as afirmações. Olha, eu não posso perguntar se uma mulher está grávida, mas eu posso perguntar se uma criança é filha de uma pessoa de 25, 30 anos, 40 anos, uma criança. Então é uma pergunta que vem a calhar para você, né, começar a desenvolver algo interessante. Ou seja, são 8 dicas que eu acho que aqui podem ajudar. Vou repeti-las. Primeiro ponto, primeira dica: aparência. Segunda, sorria para o seu cliente. Terceiro, aperto de mão firme. Pergunte o nome do cliente e depois fale o seu nome. Quarto, chame o cliente pelo nome. Sempre. Perguntou o nome dele, chame-o pelo nome. Mantenha contato visual com o seu cliente. Sexto, esteja focado no cliente, né? Focado na cena ali. Sétimo, seja cortês e educado. E oitavo, faça perguntas neutras. Certo? Estou chegando no final aqui. Espero que o vídeo realmente ajude. Mas eu não gosto, às vezes, de encerrar o vídeo. Sempre não gosto. Na verdade, eu gosto de encerrar o vídeo deixando sempre algumas dicas práticas que já dá para colocar em prática. Esse vídeo fica aqui
dos meus canais, né? Hoje eu tô aqui ao vivo no Insta, tô ao vivo também no YouTube, e eu vou entregar aqui 2 dicas de tudo que eu falei, que você já pode colocar em prática. Primeira dica: veja se qualquer uma dessas dicas que eu já passei, que eu passei aqui, você já usa. Se uma, 2, 3, 4 ou todas, ou até mais. Mas o principal ponto, do que você usa, o que dá para aprimorar, aonde você pode melhorar, o que você acha que você precisa aprimorar aqui das dicas que eu falei de quebra-gelo, né? Algumas também de rapport, né? Com o seu cliente. O que você pode melhorar? Quais as perguntas que você pode fazer para o cliente para um bom quebra-gelo? Quais as afirmações? Se você não faz nenhuma dessas, que eu acho que é muito difícil, faz 2, 3, comece colocando em prática 3 das que eu falei aqui. As 3 que você acha mais fácil para você. As 3 que você acha que tem mais, que você se sente mais à vontade. Fala, não, essa aqui já... Porque às vezes nós queremos começar, não, vou fazer tudo já. Coloca, treina, aprende, treina, coloca em prática. Aprende, treina, coloca em prática. Então pegue 3, treina, bem, coloca em prática. Depois você vai acrescentando mais. Ok? Então é isso que eu tinha para falar. Me siga, né, no Instagram, aqui no YouTube. E espero realmente que as informações que eu passei aqui te ajudem. Ok? Um abraço aí. Estou encerrando aí hoje esse meu conteúdo aqui. Até logo. Tchau, tchau.